começar por apresentar aqui o nosso convidado, que é nada mais nada menos do que Francisco Morgado, que fala de bicicletas. Normalmente, não é ciclismo? Sou Francisco, ciclismo? Eu sobre duas rodas nunca tive mais veleidades do que aquela coisa dos pedais. E eu explico porquê. É que na altura em que começaram a aparecer as scooters, estamos a falar dos anos 50 do século passado, houve um colega meu que apareceu com uma scooterzinha lá e perguntou-me se eu queria dar uma volta ao Liceu com ele. Eu disse que sim, e ele disse, então monta-te aí atrás. E eu montei-me aí atrás e ele disse, estás pronto? Estou. Ele arrancou e eu fiquei no alcatrão. Ficou atrás. Então ficou mesmo atrás. Fiquei mesmo atrás. De maneira que nunca tive grande cigueira, como se diz na minha terra, por essas coisas das duas rodas, e porque sempre entendi que a primeira coisa que bati era o focinho do próprio, de maneira que nunca gostei assim muito de bicicletas. Portanto, eu acho que os nossos ouvintes, mudar isso para o outro lado. os nossos ouvintes também já perceberam que esta voz conhecida da Tauromaquia, portanto, o Sr. Francisco Morgado, acompanha-nos nos nossos eventos, vem cá de propósito de longe, diria eu, porque Almeirim não fica a 2 passos, tem que se apanhar um aviãozinho, apanhar a A1 até Santarém, ainda é uma viagenzinha. Almeirim só vou comer a sopa da pedra. A sopa da pedra é uma bela sopa. Dormir é 7 km ao lado, que é em Santarém. É pertinho. Muito Como eu dizia, há um até Santarém, portanto não é muito pertinho, mas cá está mais uma vez na Ilha Terceira para acompanhar e colaborar com o Rádio Clube de Angra nas nossas touradas. Com todo o gosto. E é disso que vamos falar, bicicletas não é o nosso forte. Lá, Diogo, já com uma lágrima no canto do olho, porque já amanhã regressa, não é? Amanhã já vou. Acredito que sou Francisco queria ficar até ao dia 1, claro. Se não tivesse um compromisso de ordem pessoal no próximo sábado, ficava como todos os anos até ao final da feira. A Mina não é seguidora da Tauromaquia, mas ela também certamente tem perguntas guardadas para o Sr. Francisco. Francisco. A gente seguidora da Tauromaquia, cada praça parecia o Estado da Luz. Começava, se calhar, por já decorreram 2 touradas com grande importância, uma delas dedicada, a última dedicada aos imigrantes, a primeira mais dedicada aos 50 anos do grupo de Forcados, portanto já é possível fazer aqui um rescaldo daquilo que foram os 2 primeiros eventos desta Feira de São João. Estão 2/3 da Feira Taurina das São Joaninas concluídos, portanto os espetáculos anunciados são 3, já se realizaram 2 este fim de semana, um no sábado e outro ontem. O sábado com bilheteira completamente esgotada, sem um único bilhete para vender, há 19 anos que não se esgotava a Monumental de Angra do Heroísmo. É muito bom sinal. E curiosamente, a última vez que se esgotou os bilhetes da praça foi também com o António Teles, que toreou esta corrida, curiosamente. Juntamente com os irmãos Domecq, que eram espanhóis, portanto eles 3, o António e os Domecq, esgotaram a Monumental. E curiosamente o António que toreou no sábado, juntamente com o Tiago e com o Francisco Palha, esgotaram também a lotação da praça, embora tenhamos que dizer, é bom da verdade, de que o facto dos bilhetes terem esgotado se deveu muito principalmente à comemoração dos 50 anos do grupo da tertúlia tauromáquica de Terceirense. E interrogo-me eu com toda a razão se a Rainha Isabel comemorou como devia ser os seus 50 anos de reinado. Também não sei porque o grupo da tertúlia não havia de ter uma casa cheia e de os comemorar. Era realmente o motivo principal da corrida, era esse. Foram um dos triunfadores da tarde, sem dúvida nenhuma. Não é fácil um grupo de Forcados encerrar-se com 6 touros da ganaderia do engenheiro Veiga Teixeira. Os touros são duros, têm muito que torear, têm muitas nuances e os rapazes tiveram realmente de forma superior e foram sem dúvida nenhuma um dos triunfadores da tarde. O outro triunfador da tarde, sob o ponto de vista taurino, foi sem favor nenhum o Tiago Pamplona. Teve 2 lizes redondas. Eu já o vejo torear aqui há uns anos e que me recordo, posso estar enganado, mas que me recordo,
as duas leads que lhe saíram mais redondas e melhores foram estas. Foi realmente um êxito muito importante que ele teve. Aqui e em qualquer praça do continente, se ele fizer a mesma coisa que fez aqui, recordo que ele desejou ele foi ter com o Cabo dos Forcados a dedicar-lhe, exatamente, era o termo que faltava, exatamente as suas leads. O Tiago dedicou ao grupo de forcados do Rembrandt. Normalmente, quando há assim datas tradicionais, os artistas têm o hábito de brindar as leads aos homenageados e foi assim que ele fez e fez muito bem. O outro triunfador da corrida de sábado é um triunfador coletivo. A mim impressionou muito a presença dos espectadores massivamente na praça, dos açorianos, que compreenderam perfeitamente que aquela era uma data especial para o grupo da terceira, para o grupo da tertúlia da terceira, e compareceram, estiveram presentes, ovacionaram, empurraram, apoiaram, e é também, segundo o meu ponto de vista, um dos triunfadores da tarde, os terceirenses que foram àquela corrida. E Francisco Morgado, permite-me também, dia de São João, dia 24, o dia da tourada que estamos a falar. São Pedro aliou-se também a São João, porque teve uma tarde magnífica, com um tempo fantástico para estar numa praça de touros a observar aquele espetáculo. Uma coisa muito boa. Alinharam-se os astros. Corrida que foi de vez em quando conjugam-se as coisas todas e aquilo sai redondo e sai bem. É realmente uma corrida que fica para recordar. É também um êxito e um sucesso para a organização, que suponho que todos os anos se fará antes das corridas se realizarem, porque os encargos são bastantes, há muita coisa a girar aqui nas ilhas sobre a realização de cada corrida de touros, e portanto a direção da tertúlia, que são os encarregados de pôr o espetáculo no ar, devem sofrer muito e devem andar bastante preocupados e portanto até pela incógnita das condições atmosféricas sempre, que vão apanhar naquele dia. Sempre. E, o que já aconteceu em anos anteriores. Pelos touros que vieram do continente e que depois pode haver algum azar com algum touro, tudo. E depois, se o público vem, se não vem, e eles são também um dos triunfadores da tarde, obviamente, porque ter uma casa esgotada aqui no São João não é fácil, e esse mérito também é deles. Já ontem tivemos a corrida do imigrante, como estava a dizer o Diogo. O ambiente na praça era completamente diferente. Muito colorido, como havia na nossa emissão. Muito colorido, com ferros, com bandeiras das nossas... Havia colorido e havia, sobretudo, um linguajar diferente. Na praça ontem havia um linguajar yes, ok. Hello, bull, come on, bull. Havia umas coisas assim, porque havia um grupo focado dos amadores de Torloque, que têm muitos luso-descendentes, digamos, portanto já rapazes de segunda e terceira geração e portanto aquilo, o português para eles já é uma língua mais ou menos entendível, não entendível, e portanto exprimem-se em inglês, etc. A Filarmónica exprimia-se da mesma maneira, porque eu ouvi a nossa transmissão, mas a Filarmónica, e apesar também de ser fora, mas uma categoria também. Se você fechar os olhos, aquilo pode ser perfeitamente uma boa banda de música, como nós dizemos por aqui, porque interpretam muito bem, têm uma sonoridade, pois não podiam tocar mal, apesar de serem muitos, mas são muitos e tocam muito bem, têm uma sonoridade extraordinária, e ontem abrilhantaram devidamente a corrida. Em termos de arena dos artistas? Em termos de arena, ontem houve uma estreia. Nunca tinha cá vindo o António Teles Filho, que é ainda cavaleiro praticante, não tem alternativa. Vai atirá-la agora em julho, salvo o dia 14. Vai tê-la dentro de 3 semanas. Vai ser cavaleiro profissional também. Está perfeitamente pronto para fazer esse exame. Foi uma agradável surpresa para quem não o tinha visto ainda. Vai ser sangue novo que vai entrar dentro do escolo dos cavaleiros portugueses. A repetição do Francisco Palha, que não foi feliz no sábado, não teve bem no sábado, e ontem
como nós dizemos em termos taurinos, sacou a espinha, ele ficou ali com uma espinha na garganta e ontem consegui tirá-la porque teve... Só não fez mais porque não deixaram. Duas atuações, houve ali um desencontro, um mal-entendido entre a direção da corrida e ele. E portanto ele terminou abruptamente ali porque o diretor mandou recolher, mas ao mesmo tempo que o mandou recolher não lhe tinha dado todos os avisos que lhe devia ter dado para o mandado recolher. Enfim, houve ali um mal-entendido. Depois eu falei com o diretor do espetáculo no final da corrida e ele disse-me que já tinha ido pedir desculpa ao cavaleiro e tal, não se entenderam, e é que afinal aquilo é fácil. Porque às vezes as pessoas é que complicam as coisas. Eu volto a explicar que é para as pessoas ficarem bem cientes do que é que se passa. Na corrida portuguesa, o cavaleiro tem 13 minutos para efetuar a sua lei. 13 minutos. Não existe no regulamento nenhuma coisa que diga que o cavaleiro tem que cravar ao 5, ao 6, ao 7, ao 20, ao 30 ou ao 1 ferro. Isso é tudo decisão do cavaleiro. O que o cavaleiro tem que fazer é fazer a sua lide no tempo que entender. Pode chegar lá, cravar um ferro ou 2 e dizer ao diretor, então boa tarde, e ir-se embora. Mas não pode exceder os 13 minutos. Como ele não anda a torear de relógio, o diretor de corrida tem a obrigação aos 10 minutos de lhe dar um aviso. Um aviso não é para o advertir do que quer que seja. É para ele saber que faltam 3 minutos. Atenção, passaram 10 minutos. Ao 12º minuto dá-lhe o segundo aviso, a dizer atenção que passaram 12 minutos. E ao 13º dá-lhe o terceiro aviso e diz tens de ir embora porque acabou o tempo. É só a única coisa, é o único diálogo que tem que haver entre quem está ali a dar o touro, o cavaleiro e o diretor de corrida, é este diálogo. E é perfeitamente simples. Nem o cavaleiro precisa de perguntar ao diretor se posso cravar mais um ferro, ou 2, ou 30, ou 10, isso é decisão do cavaleiro. O diretor de corrida não tem nada a ver com isso. E ontem houve ali um desencontro e às 2 o Mar Manteiga mandou tocar para recolher o cavaleiro. E o cavaleiro tem que obedecer, porque ele é que é o diretor da corrida. Mas não ficaram satisfeitos um com o outro. Enfim, mas pronto, a coisa também, em termos de lida, a coisa estava mais ou menos feita. E a primeira lida do Francisco também tinha sido boa e pronto. Olha, agora eu tenho uma dúvida. Diga lá. E estes avisos são feitos como? Através de um toque de cornetim. Ok. O diretor da corrida tem ao lado um senhor que tem um cornetim. E diz-lhe, toca para o cavaleiro sair, toca para o cavaleiro entrar, toca para a pega, toca para recolher o touro. As ordens do diretor de corrida são dadas para dentro da arena através dos toques. Sr. Francisco Morgado, e agora só aqui, para quem não está muito por dentro destas regulamentações, um grupo de forcados também tem um tempo limite? Tem 15 minutos. Tem mais tempo do que a lida a cavalo? Tem 15 minutos, porque se entendeu, quem fez o regulamento, entendeu-se que por vezes os touros podem colocar tipos de dificuldade diferente que não se coloca durante a lida. Portanto, ou por isto ou por aquilo, não interessa. Pronto, mas tem 15 minutos. Ontem a tourada também foi exemplo disso, curioso, não é? Os touros não queriam, alguns touros não quiseram de maneira nenhuma e à cara do forcado, estava difícil. Pois, não quiseram investir, nomeadamente o touro da Casa Agrícola, o segundo, que aliás até foi um bom touro. Depois ficou um bocadinho, não queria ir e demorou-se ali, a pega demorou um bocadinho, mas depois concretizou-se bem. Ontem tivemos ganaderias, duas ganaderias açorianas, Casa Agrícola, José Albino Fernandes e também a de João Gaspar. A corrida foi boa, teve coisas muito boas. Mas tivemos uma substituição. E a nível de touros? Houve um touro que se lesionou durante as manobras de lá dentro dos cursos e foi substituído por um touro sobreiro que estava aí do Veiga Teixeira. E portanto saiu esse touro do Veiga Teixeira para substituir um que deveria ser do José Albino Fernandes, e o touro também saiu bem, juntamente com os outros do António Francisco, que no dia anterior foi uma excelente corrida de touros. As duas corridas foram um êxito, cada uma teve as suas particularidades, etc. Eu pessoalmente gostei mais da primeira, mas também gostei da segunda. Eu sou aficionado há muitos anos, eu encontro sempre motivos de interesse em qualquer espetáculo que haja, talvez porque aborda a corrida com uma vista sob muitos ângulos e há sempre coisas que gosto. Consigo encontrar sempre qualquer coisa
que me faz gostar das corridas. É como um espectador de futebol que mesmo com 0-0 vê coisas boas durante o jogo em que não houve golos. Ontem, em termos forcados, tivemos os do Ramo Grande e os de Torloc, como já referiu. Que tal a prestação destes dois grupos? Um Torloc que acredito que se calhar não pega tanto como grupos de Portugal. Tem uma maneira diferente de pegar, porque pega um bocadinho mais em força. Em força, como menos técnica, são todos mais muito dados ao exercício físico e aos halteres, aos pesos e halteres e essas coisas todas. Aliás, vê-se pela compreensão física dos forcados todos, utilizam mais a força que a técnica e às vezes aquilo não corre bem. Portanto, ontem na primeira tentativa o desejo do primeiro ajuda de ajudar o cara foi tão grande que o tirou de lá, pura e simplesmente. Caiu em cima, que lhe era assim, bateu numa parede, uma coisa de um tipo locomotiva que estava ali e agarrou-se ao rebate, tirou fora, pura e simplesmente. Mas pronto, o grupo da praia teve bem, fez uma intervenção estupenda, uma pega tecnicamente perfeita a um touro de João Gaspar que tinha 622 quilos, era um touro grande, enorme, estava um bocadinho fora do tipo que é o tipo de touros de lido. Os touros de lido não são assim tão grandes, mas pronto, aquele cresceu assim, nasceu assim, era gravito. Se o touro, em vez de ter os cornos para cima, tivesse os cornos para a frente, ainda era mais bonito, ainda se tornava, sob o ponto de vista estético, mais bonito. Mas e foi bom touro. Eu não pensei que um touro com aquele tamanho que desse uma qualidade de lido tão boa. Foi lidado por Francisco Palha. Francisco Palha não, foi o... Isso foi pelo Telo Júnior, não foi? Não foi pelo... Pamplona, João? Salver foi o João que lidou. Quarto touro... eu também. Ele foi o quarto touro, foi o Palha, foi o Palha. Foi o Palha, foi. Quarto touro. E esse touro foi realmente também bom. Pronto. Em termos de prognósticos, costuma-se dizer que só no fim, não é? Como dizia João Pinto do Futebol Clube do Porto, o que é que se perspectiva para a tourada do dia 1 de julho, em que já não podemos contar com a preciosa colaboração do Francisco? O que se passa é o seguinte: a ganaderia de Rei Botelho é uma ganaderia que tem créditos subejamente firmados para nós pensarmos que o ganadeiro escrupuloso que é o Rei Botelho vai apresentar uma corrida séria e vai tentar trazer pelas riatas e pelas escolhas que ele faz os touros segundo o critério dele possam ter melhores condições de investir, sobretudo para o toureio a pé, porque isso é o que é mais difícil os touros fazerem, é sujeitarem-se ao toureio a pé. E há muita gente que pergunta, olha, a Mena, por exemplo, podia perguntar, mas porquê é que os touros a pé? Está a dizer que é mais difícil que os touros a cavalo. Já agora, porque é que os touros a pé? Exatamente. Não, eu explico por uma questão física, Mena. Eu peço assim à Mena, Mena, vá correr daqui até onde quiser. Não vou muito longe, senhor. Pronto, mas não interessa. A Mena corre com o corpo direito. Corre com o corpo direito e corre dentro das suas possibilidades, corre até onde correr. Eu agora digo, agora vai fazer o mesmo percurso, mas já agora, se não se importa, vai assim toda a caixadinha, com a cara para baixo. E a Mena chega ao meio do caminho e diz, olha, já não dá mais. O que é que eu quero dizer? Agora, em linguagem tauromáquica, para as pessoas perceberem, o touro do toureio a cavalo investe com a cara direita. E ao touro que é para tourear a pé, o capote e a muleta exige que o touro invista com a cara no chão. E é muito difícil os touros investirem com a cara no chão. Experimente uma pessoa correr quase como quem vai de joelhos e logo vê o que lhe custa. Em termos de artistas, temos Teles novamente no Teles, o António Teles, o mais velho, como cavaleiro, e temos dois matadores. Um é mexicano, é o Adam, o Davi Adam. É uma família de matadores mexicanos. Há o mais velho, há o Davi, que é este que vem, e já há um outro mais novo. Portanto, são 3 irmãos a torear, são os 3 matadores de touros. Portanto, veio do meio, veio o Davi. É um rapaz com capacidade, desembaraçado, já o tenho visto em várias transmissões e pode perfeitamente funcionar aqui. E vem o nosso Joaquim Ribeiro Cuqui, o nosso matador de touros Cuqui. O Joaquim Ribeiro que vem, portanto, lidar 4 touros do Rei Botelho, e o António Teles lidará 2 touros para ali da cavalo, e o grupo Forcados da Tertúlia Tauromáquica de Terceirense pegará os 2 touros da Lida Cavalo. É
assim, é uma coisa que é sempre mais difícil, mas eu digo assim, se a corrida de Rego Botelho quiser proporcionar um bom espetáculo, ele é de certeza um bom espetáculo. Se os touros investirem, se deixarem lidar, como têm a obrigação, digamos, a obrigação entre aspas, de ser pelas características que tem a ganaderia e pelo cuidado que o Sr. Rego Botelho mete enfim, nos touros que apresenta, a corrida vai funcionar. E oxalá funcione, porque isto é sempre uma responsabilidade muito grande para o ganadeiro. E se assim for, está a tertúlia tauromáquica terceirense de parabéns, e que já quase está, porque ontem soube, perguntei e disseram-me que mais de meia casa já está vendida para a corrida de sábado. E eu, pela experiência que tenho, ao me dizerem que meia lotação da praça já está vendida com 8 dias de antecedência, pelo menos para os 3/4 de pessoas lá dentro praticamente posso apostar e não me engano. Mas eu estarei com atenção onde estou no próximo sábado e ouvirei a transmissão para ver se não é assim como eu estou a dizer. E portanto, se assim for, a Tertúlia Tauromáquica Terceirense, como empresa organizadora, tem um perfeito e merecido êxito bilheteiro e também êxito artístico, o que é sempre bom de ressaltar e realçar. O Francisco não é adepto só da Feira São João, percorre várias feiras e vários outros eventos tauromáquicos pelo país fora. Eu perguntava... E também lá fora. Já fui a Sevilha, e fora de portas. Fui a Sevilha este ano, de propósito de ver 2 corridinhas de touros. Qual é a dimensão que a nossa Feira São João já atinge? Está entre as 3 feiras mais importantes que se realiza no panorama taurino nacional e muito frequentemente disputa a primazia com a Feira da Moita. Aquilo de feiras que se diz, Santarém já teve 5 espetáculos durante 15 dias. Já foi a maior feira, neste momento não é. Temos a Feira da Moita, temos a Feira de Vila Franca, temos a Feira de São João na terceira. Portanto, são as 3 feiras que neste momento estão montadas como feiras taurinas, são estas 3. E portanto, o que for soará, mas tem importância. Há que louvar este pontinho no Atlântico que está no top 3. Não, escute uma coisa, se a feira não tivesse interesse, os toureiros não queriam cá vir, mesmo apesar de virem, não queriam cá vir, e eles que todos querem vir, se querem vir é porque têm interesse, e é falada, e é divulgada, é conhecida, sabem-se os resultados, os toureiros querem estar bem aqui. Não, a feira tem interesse, a feira tem importância. Não merece a pena a gente estar a diminuir a importância das coisas só porque está no meio do Atlântico e não está. Não, isso não tem nada, é uma coisa de aventura. Hoje estamos a viver num país global e o que se passa aqui na terceira, passado um minuto, está em Lisboa. Se as coisas correram bem, toda a gente sabe, se as coisas correrem mal, também toda a gente sabe. De maneira que hoje a Feira Taurina de São João, na Ilha Terceira e na cidade de Angra, tem tanta importância como outra boa que haja no continente. E o Francisco, como o Francisco já foi a Sevilha este ano, e conhecendo as pessoas deste meio e principalmente os aficionados, neste caso mais os continentais, há quem se desloca à Ilha Terceira para vir propositadamente à Feira Taurina. Ainda ontem vi aqui um aficionado que me chamou a atenção que o Francisco Palha deu a volta à arena e trazia um chapéu na mão, e eu conheço aquele chapéu, que é de um aficionado, muito aficionado ao toureiro a cavalo, e depois andei à procura dele e encontrei. Estava ali na terceira fila ao pé da Porta dos Cavalos. Portanto, também já é um motivo de interesse para... Veio de Santarém, veio da minha cidade também, que era ali de Santarém. Veio, não, está aí muita gente. Está aí muita gente do continente. Vem muita gente do continente ver as corridas aqui. Era uma ideia que estava aqui um bocado no ar, porque também juntam o útil ao agradável. Tiram 3 ou 4 dias de férias, aproveitando, por exemplo, este primeiro fim de semana. Claro, vêm 2 corridas, estão aqui 3 ou 4 dias... Comem uns petiscos e estão prontos para voltar. E depois vêm no outro ano, porque o ambiente é bom, as pessoas daqui são bem, recebem bem, gostam de conviver, são socialmente muito agradáveis, são simpáticas e portanto, no ano que vem estão cá outra vez. Este é um programa de São Joaninas, neste caso este ano, de 11 dias, costumam ser 10, mas são 11 dias onde a parte taurina não se resume
à feira de São João, à feira que acontece na Monumental Praça. Há outras atividades espalhadas pelos dias e por vários pontos da cidade, onde também... Então hoje há um cortejo. Hoje à noite é o cortejo taurino. Amanhã temos também uma brincadeira para a miudagem. Há também, costuma haver a espera da... Agora chamam-lhe uma aula prática de tauromaquia. Desculpe... Aula prática de tauromaquia. Antigamente chamavam-lhe a corrida das crianças. Mas depois ficaram com algum receio que as crianças ficassem traumatizadas, porque agora dizem que os espetáculos taurinos traumatizam muitas crianças e, portanto, para que não haja problemas, agora chamam-lhe uma aula prática de tauromaquia. Mudaram o nome. Mudaram o nome. Isto é socialmente, não, como é que se diz? É politicamente mais correto. É mais suave. Não é açúcar, é sacarina. Percebe? Mas as pessoas vão atrás dessas coisas, sim senhora, não querem lhe chamar isso, chama. Mas é um programa recheado de acontecimentos taurinos, isto porque também esta ilha é muito ligada a esse aspecto e que faz, de facto, faz todo o sentido. Então onde é que estão as ganaderias dos Açores se não colocadas aqui na Ilha Terceira? Apraz-lhe também chegar a uma feira, a umas festas e ver um programa que não se resume apenas àquela Praça de Touros com estas manifestações. Não é que além da tourada à corda no Porto das Pipas, que leva sempre imensa gente. E está aqui do Alto das Covas. A espera de gado, a largada de touros também aqui no Alto das Covas. Portanto, motivos para quem gosta da tauromaquia não faltam. Isto é assim. Em algumas ilhas do arquipélago não há tauromaquia porque não tem que haver, não tem nenhuma tradição desse aspecto. Na Ilha da Madeira também não há corridas de touros, também não há ganaderias e ninguém morre, é tudo normal. Há bananas, pronto, e a gente gosta. Poncha, nós cá temos outra coisa. A gente gosta, tudo e tal, e pronto, para cada terra com o seu uso, cada roca com o seu fuso. Deixem lá os terceirenses gostar de touros e viverem as festas à moda deles, porque ninguém morre. A guerra é que é pior. Eu descobri, aprendi, pronto, lá está. É como eu digo, e quando estou caladinha estou a aprender. E acho que aprendi que a tauromaquia é um mundo. Tem uma linguagem própria. Tem umas regras próprias. É uma escola de virtudes, porque é uma escola de educação. Uma escola de educação, mesmo para os que estão a aprender, tudo aquilo tem regras. Os mais velhos vão à frente, são os primeiros a entrar em qualquer porta, dão-lhes passagem. Portanto, faz parte da tradição da tauromaquia, respeitar-se todas essas coisas. E, portanto, é uma escola que costuma, por exemplo, os forcados. Os forcados aqui não é só pegar touros. Os forcados dentro daquele espaço de tempo em que eles andam no grupo. Agora os forcados têm menos tempo para andar nos grupos, porque as exigências da vida moderna, os rapazes chegam ali aos 21, 22, 23 anos, começam a entrar na vida normal, na vida de responsabilidades, e mais frequentemente os patrões lhe dizem: olha lá, tu tens de ter razão, ou andas a pegar touros ou andas a trabalhar e tal, e os rapazes não têm outra coisa senão às 2, 3 abandonarem o grupo. Mas antigamente andavam mais anos, mas era uma escola para a vida, porque faziam os rapazinhos ali e davam-lhe, incutiam-lhe aquele espírito de solidariedade, de camaradagem, de ajuda, se aquele está aflito, a primeira coisa que tu tens que fazer é chegar-te ali. Olha, porque não é fácil. Agora vou dizer à Amena uma coisa que, por exemplo, entre os forcados é assim: o forcado tenta fazer uma pega e às 2, 3 leva uma voltareta e cai mal e desmaia. Fica desmaiado na arena. A primeira coisa que o forcado que tiver ao pé faz, mas faz naturalmente, posso dizer, deita-se em cima dele. Por acaso já vi, não sou para proteger. Seguidora, mas já vi. Para proteger. Vídeos. Portanto, dizer assim, aquele meu colega está aflito, eu tenho a obrigação de o ir proteger. E vou lá e protegem-no. E isso não fica só para quando ele está vestido de forcado. Porque depois na sua vida do dia a dia, ele pratica isso, pratica aquilo a que está habituado. Por isso costuma dizer a tauromaquia é uma escola de virtudes, porque incutem-se nas pessoas uma determinada maneira de agir, uma determinada maneira de pensar, que eles depois reproduzem isso na própria vida que levam para a frente, mesmo depois de deixarem os grupos.
Ontem o Francisco explicava isso com os cavaleiros, porque o Francisco Palha foi o último no primeiro dia, mas ontem foi o primeiro, e aí a explicação não é preciso tirar sorteio. Exatamente. Ali não vão à vontade de torear. Primeiro toreia o mais antigo, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Então nada acontece por acaso. Isto quem não sabe pronto, assim. Lá está, mas é bom a gente também aprender estas coisas, ouvir estas coisas que eu desconheço completamente, confesso. Mas já percebi que tudo tem uma razão de ser, tudo tem o seu percurso certo de acontecer. Ontem também se dava destaque aos forcados de Turloco, porque eles têm alguns elementos da parte da América do Sul, o que também, geograficamente, aquilo é uma estica. Ele a dizer que o forcado mais longe, 2 horas de viagem. Um bocadinho mais da parte da Colômbia e tal. Aquilo é assim. E já aconteceu, por exemplo, agora mais uma curiosidade da minha parte, na hora da pega, o forcado perder a coragem e dizer não, eu não vou, não consigo. Sei lá, pode já ter acontecido, uma curiosidade minha. É assim, vamos ver. Enquanto está a desenrolar ali, juntamente com o cavaleiro, o cabo está a prestar atenção àquilo que o touro está a fazer, como é que o touro está a comportar. E há uma pessoa indicada para ele. ele. E na ideia dele, o fulano A ou B será indicado, o A será indicado para as características do touro, e como ele gosta de pegar e tal, será o indicado para ele. E não chega lá, não chega ao pé dele e não lhe diz, vais tu pegar. Chega lá e diz assim, queres pegar o touro? Faz um convite. E se ele disser que não, ou disser, pá, não me sinto em condições, não vai, não há problema nenhum, ninguém morre. É raro, mas pode acontecer. Pode não se sentir bem, pode não estar bem. Se disser, queres pegar? Ele diz, quero. E pega e pronto, vai pegar e depois diz aos outros, olha, vais de primeira, vais de segunda, vais de terceira, o revejador normalmente é sempre o mesmo. E pronto. E é assim. Mas acredito que isso é quase como eu puxo a minha modalidade ao futebol. Eu acho que todos os 18 jogadores estão à espera que o treinador o meta a titular, não é? Claro, exatamente, é isso mesmo. A prova disso. Como a pressão deve ser muita. A prova disso é que estão lá eles já levam, sabendo da pressão também. Às vezes levam grandes porradas e mesmo assim voltam lá para dentro. Mesmo não interessa se já dói o dedo, se já dói a perna, se já não sentem bem o braço, eles querem ir à mesma. Se já não sentem nada. Não sentem nada. Não sentem porque a adrenalina é muito grande e, portanto, a adrenalina, como sabem, é o inibidor da dor e, portanto, com os níveis de adrenalina bastante elevados, praticamente não há dor. A dor depois vem quando os níveis baixam, o corpo arrefece e, portanto, ali depois é que começa a... Sim, e nessa hora a dor deve aparecer forte e feio. Pois. Aí dói tudo. O dia a seguir normalmente dói mais. O dia a seguir é pior. Se calhar temos que chamar cá o nosso cabo da tertúlia, a Tauromaquia Terceirense, do grupo de forcados, para perceber o que se doeu ou não doeu no dia a seguir. Não é preciso. Ele ontem estava lá sentado na bancada, estava um bocadinho apalpado. Como a gente costuma dizer, estava um bocadinho apalpado. Ele levou assim uma porrada maior no sábado. Uma não, 2 seguidas. Numa chegou a desmaiar mesmo e eu pensei que ele já não recuperava, mas depois recuperou e ainda foi pegar o touro e acabou por pegar e ainda bem que o pegou e suponho que isso deu uma ajuda moral muito grande aos outros elementos do grupo, porque daí para a frente, do segundo touro para a frente, o grupo fez uma atuação excelente, até o último touro, com as pegas todas à primeira tentativa, exceto uma que foi à segunda. De resto foi uma atuação brilhantíssima do grupo da tertúlia, que comemorou em glória os seus 50 anos. E os forcados também têm um número de tentativas, já disse que tinha... Não tem número, não tem número de tentativas. Eles querem quantas menos melhor. Pois, acredito, podeira não. Podeira não. Tem tempo. Sabe que há forcados, sobretudo os mais antigos, que já têm alguma experiência, às vezes agarram-se aos touros de tal maneira que depois não querem sair dos touros porque têm a ideia, deixa-me ver se eu resolvo isto já à primeira, porque depois isto depois é pior. Complica-se mais. E nem sequer é largar e aguentam sem saírem dos touros, porque há forcados, quando aquilo vem a apertar muito e tal, alguns largam-se. E há outros que fazem ao contrário. Não, deixa cá ver se eu me aguento, porque ver se eu resolvo já isto, fico já despachado.
E é assim que acontece. É preciso muita coragem. É preciso muita coragem. Uma coisa que eu não tinha, é só vê-lo com uma tapada à minha frente já me assusta. Imagina sem tapada nenhuma. Não havia hipótese. Ainda por cima. Tivemos um grupo de focadas cá aqui no... São homens que terminam o espetáculo e não vão ao escritório receber o seu cachê. Pois. Portanto, o cachê dos forcados é, como eu costumo dizer e gosto de dizer, é um ramo de flores e um sorriso de mulher. Isso é que esse é o cachê deles. Não é? E pronto, é assim. E é com certeza o mais valioso. Do dever cumprido, obviamente, também. São opções, são gostos, como se costuma dizer que os gostos não se discutem, mas para mim continua a ser muita coragem, muita bravura. E as touradas já acordam? O que é que o meu amigo quer que eu lhe diga? Também é amante de touradas já acordam? Não. As nossas touradas já acordam não são prática comum? Espera aí, eu respondi-lhe assim muito secamente. Respondi muito secamente e eu não posso dar essa resposta só porque tenho a obrigação de explicar qual é o meu entendimento. Eu sou muito aficionado ao touro. Eu gosto muito do touro. É, aliás, uma das coisas que neste momento que me dá mais gozo, por exemplo, é ir ao campo, ver os touros, olhar para os touros, ver o desenvolvimento dos touros, tudo isso. Eu gosto do touro como animal que se cria, que está em liberdade. É um dos animais que tem mais felicidade na Terra. Eu julgo que nenhum animal à superfície da Terra tem tanta felicidade como um touro bravo. O touro bravo, durante 4 anos, tem comida à sua disposição, come onde quer, onde lhe dão quando não há, mas havendo, estou-me agora a referir ao touro do continente, praticamente tem pastagem para comer, tal, tem água para beber, e é um animal tranquilo, calmo, sossegado, não briga por mais nada no campo que não seja por uma questão de ou hierarquia dentro do grupo onde está inserido, ou por alguma chatice que tenha tido com outro irmão e tal, e faz uma briga no campo. De resto é um animal super tranquilo. E eu ver um touro bravo cuja gênese é investir de uma outra maneira, vê-lo agarrado por uma corda nos cornos, não gosto de ver um touro sujeitado. Inclusivamente, quando há necessidade, por vezes, quando é para recolher os touros, que eles não querem ir para dentro, e quando se utiliza a corda para depois os puxar para ir para dentro, é sempre um aspecto que a mim, como aficionado, não me agrada. E, portanto, eu não gosto de ver muito o touro agarrado. Se me perguntar se 3 ou 4 intervenções de capinhas que eu já vi fazer aí, com o touro a correr e tal, mas, por exemplo, nós no continente temos largadas de touros, mas fazemos em recinto fechado, mas largamos o touro lá para dentro sem nada, sem corda nenhuma, e quem quiser lá ir toreá-lo vai lá toreá-lo, e quem quiser ir fazer passos e tal, só aventuras, andar aventuras, pode ir fazer, mas o touro não está sujeito. O touro nunca está sujeito. O touro toma as suas decisões, tal e qual como os aficionados também tomam. E o facto de aqui a corda lhe dizer tu para aí já não vais, anda cá, tal, não, portanto, gosto de ver. Às vezes não dá tempo. Pronto, às vezes a coisa calha. Gosto de ver, mas não é uma coisa que me diga. A chamada espera de gado da manhã do dia 24 de junho assemelha-se mais a essa largada de touros que o Francisco falava, não? Exatamente. Eu assim, se me disser, vamos ver ali uma tourada à corda e tal, vejo o primeiro touro e tal, pronto, uma decorada à corda inteira de 2 horas e tal, não me desperta grande. Livre ou o quinto touro? Livre. Esse é livre. Pois. Esse é livre, esse não há corda. Quinto. Para esse não há cancela. Pois. Isso assim está bem, eu gosto de ver os touros livres. É só este pequeno particular, mas respeito completamente e integralmente a existência do touro à corda, era o que mais faltava. Mas não é um tipo de modalidade taurina, digamos,
porque para mim tudo o que é pôr um homem diante de um touro é tauromaquia. É uma tauromaquia popular, mas é uma tauromaquia, é necessário valor, é necessário saber, porque quando não se sabe e se põe diante de um touro, tanto faz que seja um touro de corda como um touro de praça, o resultado nunca é bom. Não vai ser bom. É sempre mau. De maneira que tudo tem valor, tudo tem razão de ser. Pronto, há pessoas que gostam mais de uma coisa do que de outra. E na própria Ilha Terceira temos aficionados de um tipo de tourada de praça ou de corda, não são da outra. Neste próprio meio, 55 mil habitantes também acontece, não é? Exatamente. Portanto, é tal liberdade de escolha e é como o Francisco disse no início, se eles gostassem de tauromaquia, não havia estádios da Luz para haverem tantas touradas, não era? Era o que faltava. Eram só arenas. Queres perguntar ao Sr. Francisco o que é um candinho? Um candinho? Um candinho? Sr. Francisco, o que é um candinho? Este rapaz está-me a pôr nos galhos todos, não percebo porquê. Ontem na transmissão. Isso tem aí qualquer coisa sobre ontem que me escapou. Pronto. Miguel Azevedo disse assim, olha, o João deram-lhe agora uma data de candinhos. Pronto. O que é isso? Faça o favor de explicar. Os candinhos da América. São os candinhos. E então lá me explicaram que eram os reboçados da América. Ao qual os terceirenses acrescentaram um nome próprio, chamam-lhe candinhos, em vez de candi, que é o nome comercial dos ditos reboçados. Já tem na sua agenda mais touradas para relatar ou para ir ver? Para ir ver algumas, para relatar nada que esteja firme. Diga-me uma coisa, há esta tradição de lá fora, neste tipo de feiras, como aquelas que falou há pouco, de haver esta transmissão radiofónica? Não. O Rádio Clube de Angra é a única estação de rádio portuguesa que faz transmissões diretas de corridas de touros. Quem fez pela primeira vez em Portugal uma transmissão direta de corridas de touros foi a Rádio Ribatejo em Santarém. Estação regional de radiodifusão, 1322 km por segundo, comprimento de onda 226,9 metros. Era como nós anunciávamos o Rádio Ribatejo na altura, do qual eu fui locutor com a simpática idade de 18 anos. E fizemos, na inauguração da Praça de Touros de Santarém, que é a maior de Portugal, fizemos nesse ano transmissões diretas de corridas de touros lá de Santarém. A Rádio Ribatejo transmitiu essas corridas e eu fiz parte da equipa que, juntamente com outro senhor, que foi quem me iniciou nestas lides da tauromaquia, fizemos o relato da corrida. E, portanto, a partir dessa experiência, rádios nunca mais ninguém fez, e começámos a fazer aqui no Rádio Clube de Angra. Comecei a vir aqui a convite do anterior diretivo que aqui esteve na Rádio Clube de Angra, Sr. Rocha. Foi a primeira vez que vim aqui por ele, viemos aqui. Era o Pedro, muito jovenzinho, muito jovem. E a partir daí, a Rádio Clube de Angra transformou-se na primeira e única estação radiofónica profissional portuguesa a fazer a transmissão direta das corridas de touros na América do Sul. É muito correto entrar numa praça de touros e ter 5, 6, 7 emissoras a transmitir a corrida diretamente da praça. E em Espanha também a cadena SER também transmite algumas corridas das feiras mais importantes, também em direto faz o relato radiofónico das corridas. Francisco, neste momento a Rádio Clube de Angra é a rádio mais taurina de Portugal. As nossas touradas na Praça de Touros de Ilha Terceira estão reduzidas, e vou ser se calhar demasiado generoso, a 6, 7 ao ano, se calhar de forma a que os nossos cavaleiros, os nossos grupos focados pudessem até abordar mais este ambiente de praça, não é? Porque é sempre diferente, tem público do que o treino. Acha que o calendário podia ser um bocadinho mais alargado usando a nossa Praça de Touros? Não é fácil. Eu sei que a logística é que envolve a coisa. Não é fácil, até porque o tamanho das camadas de touros aptos a serem lidados a cada ano aqui na ilha, estou a falar dos ganadeiros locais, não é muito grande. Não há muito número de touros para se fazer
para se fazerem 8, 9 ou 10 corridas, não há. E não há tempo, Vitórios. E aí sairia bastante mais dispendioso. É bastante mais caro, é pior. E as coisas têm que Os aficionados iriam gostar de certeza, mas também têm que perceber aquele registro. As coisas têm que ser feitas dentro daquilo que. Olha lá, experimente lá fazer aí as marchas no mês de agosto, ou é para ver o que é que acontece. Já queriam fazer em 2 dias e foi o pé de vento que foi, perdoem-me a expressão. As coisas têm que ser feitas na altura própria, e as marchas têm que se fazer em junho, no dia 24, e as corridas têm que ser também o seu calendário próprio. Na feira, e tá, depois a essência da... É verdade que aqui pelo meio também temos a Feira da Graciosa, que é invadida por uma multidão de terceirense também. Pronto, se calhar também colmata aqui um bocadinho essa... Olha lá, e agora pergunto eu que sou de fora. Olha lá, já dizem que os terceirenses trabalham um pouco, estão sempre em festas. Então se houvesse mais... Então ainda está a querer arranjar mais festas. Éramos turistas o ano todo. Porque é para eles começarem ainda a arranjar mais. O parque de diversões tem que manter a fama. Já que tem a fama, que tenha o proveito. Exatamente. Era bom, era bem bom. Tauromaquia é sempre um assunto na Ilha Terceira que podemos ir ali à tasca, e de certeza que vão haver outras ideias, outras intervenções, outras opiniões, enfim. É como tudo o que seja. Eu acho que em tudo o que seja, em qualquer tema, cada pessoa tem a sua opinião, e deve ser assim, não pode ser tudo igual, e há formas... Mas há formas para o fazer. As pessoas não podem, penso eu, e aqui na Tauromaquia vê-se muito isso. As pessoas têm a sua opinião, devem dá-la, mas o outro tem que respeitar, como nós temos que respeitar a opinião dos outros. Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Não tem que andar a impingir, nem a fazer pressão no que não gosta, no que não gosta, nem vice-versa. Pronto, temos que respeitar, acho eu. Digo eu. Pelo menos eu tento fazer assim. André, acho que estamos quase num sinal horário, não é? Sinal horário das 15. Portanto, se calhar damos por... Aproveitamos também esta última presença do Francisco Morgado aqui ao nosso microfone, última presença de 2023, que para o ano 2024 cá nos encontraremos. Se Deus quiser. Obviamente. Se Deus quiser. Não será pela não vontade nossa, creio eu. Portanto, agradecer também ao Francisco, em nome do Rádio Clube de Angra, é um prazer. A colaboração que engrandece sobremaneira as nossas transmissões, principalmente das touradas que temos vindo a transmitir, e depois que é sempre um prazer estar na mesma mesa, seja com o microfone, como interlocutor, seja com um bom petisco. É sempre um prazer estar com este nome da Tauromaquia Nacional, que considero assim, e para mim próprio é um privilégio poder partilhar um momento de conversa consigo, agradecendo sempre a forma simpática, como também nos acarinha a todos elementos do Rádio Clube de Angra. Mas é tudo boa gente, Também se não fosse assim eu arranjava escuta para não ouvir. E eu é sempre ao contrário, eu estou sempre mais ou menos à espera do telefonema do Pedro. E quando ele se atrasa, eu telefono-lhe e pergunto: então Pedro, como é que é? Este ano não há conversa. Deixe-me agora deixar-lhe aqui um grande abraço do nosso amigo Ferraz, o Sr. Ferraz, que aqui há uns 2-3 anos nos proporcionou um almoço, qualquer coisa de luxo. É verdade. Manda-lhe assim, fez questão, não pôde ir às touradas devido a motivos de saúde, mas não perdeu um segundo daquilo que foi transmitido pelo Rádio Clube. É verdade, é um bom. Fica aqui dado o abraço do Sr. Ferraz ao Sr. Francisco Morgado. Muito obrigado. Disse um grande abraço para ele e saúde também. Que Deus o proteja e que os tenha ainda muito tempo na nossa companhia. Sr. Francisco, da minha parte, muito obrigada. Aprendi muito mais sobre tourada consigo. Obrigada pela sua simpatia, pela sua paciência. E para o ano fica a saber que vai haver uma corrida connosco lá, ali à praça, é minha convidada. Pronto, há de ser. Assim será. Não digo que não há nada. Da minha parte também foi um gosto. Acompanhei durante este fim de semana, que foi bastante produtivo.
este caderno leva notas, o que é também muito interessante, porque não é só ver a tourada, é também tirar algumas notas e levar notas, que também são importantes. Não, toda a gente que pensa que durante 2 horas e meia ou 3 horas estamos ali a debitar coisas, e que o cavaleiro que monta o cavalo assim e assado, e que é russo, e que é fertal e tal, e que o fulano tirou a alternativa tal, isto não é da nossa cabeça. Destas coisas não é como o ovo da galinha, que já portanto há trabalho de casa também, há preparação. Para cozinhar, atenção, tudo isto, meus queridos amigos e ouvintes, seja da tauromaquia, seja de que tema for, quem se põe diante de um microfone e se sujeita a ter uma audiência para o escutar, tem que fazer trabalho de casa, porque se não fizer trabalho de casa não consegue. Eu, os meus queridos amigos e companheiros do Rádio Clube de Angra, vou contar uma história que ainda por cima é de experiência pessoal, e que devo dizer, mas digo-lhe de honra, que a partir desse momento foi uma autêntica história para mim. Estava eu no Rádio Ribatejo já há 2 anos ou 3, e o Francisco Rebalo, que era o locutor-chefe maior da estação, disse na altura ao Francisco, tratavam por Chico, antigamente era Chico, eu agora só sou Francisco, desde que sou um bocadinho mais velho, passaram a ter alguma consideração por mim, chamam-me Francisco, que eu sempre fui Chico durante toda a minha vida. Chico, vais ali ao Teatro Rosa do Manchene e vais entrevistar o Salvador, que eles tinham vindo da Companhia de Lisboa com um teatro de revista. E então eu peguei no gravador portátil, e como grande profissional da rádio que era já há 2 anos, que para mim era queijo, não é? Agarrei naquilo, cheguei lá, liguei o gravador ao senhor e disse: Salvador, para a Rádio Ribatejo em Santarém, queria-lhe fazer apenas uma pergunta, quase momentos antes de levantar o pano. Gosta mais de fazer deste teatro ou de fazer teatro a sério? Perguntei-lhe. O Salvador olhou para mim e disse: bem, isso é uma pergunta de quem não percebe nada disto, mas de qualquer das maneiras eu vou-lhe responder. E respondeu-me na exata medida em que eu fiz a pergunta, e a minha irreverência e ignorância mereceu. Explicou-me o que era um teatro de revista a sério, e explicou-me o que era um teatro normal, feito num palco com um texto decorado para representar. E eu vim de lá com o gravadorzinho debaixo do braço, muito encabelado, percebe? E a chamar nomes a mim próprio, dizer assim: és estúpido, és burro, devias ter preparado as coisas e fazer as coisas como devia ser, e não deixasses que ele te passasse aquele raspanete em direto. E para a coisa ser como devia ser, eu agarrei naquilo e pus aquilo no ar. E isso, meus caros amigos, serviu-me de lição. E a partir daí, tudo o que eu fiz, tanto em televisão como na rádio, seja onde for, eu preparo sempre todos os trabalhos que tenho que fazer, trago-os preparados. Isto é bom para as pessoas saberem. Isto é bom para as pessoas saberem e não pensarem que em casa aqui é só abrir o microfone e vamos embora. Não é assim. Exatamente. Se fosse assim era uma maravilha. Bem, e passamos... Um abraço para todos. Eu diria um abraço para si também. Obrigado por ter estado connosco.